podemos dizer e afirmar com toda certeza: grandes coisas tem feito o Senhor. Amém, amados? Aleluias! Giovanni, o Senhor vai nos repartir um pouquinho mais, o Senhor vai nos comunicar um pouquinho mais da palavra dele, através da vida do Giovanni, a carga que Deus tem colocado no coração do Giovanni. Queremos abençoar a vida dele agora. Você é o nosso Deus, Paizinho querido e amado, aquele que tem nos sustentado até aqui. Você é também o Deus que tem gerado essa carga no coração do Giovanni, no bom depósito que já existe no coração do Giovanni. Que o Senhor use o Giovanni com graça, com sabedoria. Por favor, Pai, dê a graça da comunicação ao Giovanni, de maneira que ele possa falar, transmitir daquilo que está no seu coração, Pai, e essa mensagem possa cair na terra boa do nosso coração. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Bom dia a todos. Antes de começar propriamente o que quero compartilhar convosco, gostaria de ler com vocês Ezequiel 47. Ezequiel 47, a partir do versículo 1. Não se preocupem não que está na Bíblia. Diz assim lá: depois me fez voltar à entrada do templo, e ouviam as águas por debaixo do limiar do templo para o oriente, pois a frente do templo dava para o oriente, e as águas vinham debaixo do lado direito do templo, ao sul do altar. Ele me levou pela porta do norte, e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que dá para o oriente, e corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam nos joelhos. Mediu mais 1000, e me fez passar por águas que me davam pelos lombos. Mediu mais 1000, mas agora era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se desviavam, que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Ele me perguntou: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Ao chegar lá, vi que à margem do rio havia grande abundância de árvores de um lado e do outro lado. Ele me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a Araba, onde entram no mar. Quando entram no mar, as águas se tornam saudáveis. Aqui podemos ver o que está acontecendo nesses dias, né? Estamos sendo levados a entrar nesse rio. E quem dita o limite em que vamos entrar somos nós mesmos. É nós mesmos que ditamos até onde queremos ir. Será que estamos felizes com a água nos tornozelos, né? Nos lombos, nos joelhos, né? Ou queremos ir a águas que nos inundam, né? Água que nos cobrem por completo, né? Essa água é o Espírito Santo em nossas vidas. Até onde, né, estamos dispostos
e disponíveis para que o Espírito Santo nos inunde, né, nos transborde. Algumas vezes, né, achamos que Deus não age em nossas vidas, mas, na verdade, somos nós que limitamos o agir de Deus em nós. Algumas vezes, Deus quer tratar em nós, Deus quer falar conosco, mas não estamos disponíveis, não estamos atentos ao seu falar, não estamos atentos à tua vontade, não estamos disponíveis para sermos enviados aonde Deus quer que vamos. E nesses dias, né, Deus já começou a agir em nós. Né? Alguns, creio que já estão aqui com água pelos joelhos, outros pelos lombos, outros já estão inundados e transbordando do Espírito Santo. E que nós não venhamos limitar o agir de Deus nesses dias. Que venhamos estar disponíveis, venhamos estar prontos e atentos àquilo que Deus quer fazer na vida de cada um que aqui está. Eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre capacitação espiritual e, consequentemente, também o enfraquecimento. Mas antes de falar sobre isso, nós precisamos entender o porquê devemos ser capacitados, né? Para que devemos ser capacitados? Falamos muito, né? Temos que nos fortalecer espiritualmente, temos que nos encher de Cristo, mas para quê? Para que precisamos disso? Queria começar lendo com vocês Atos, capítulo 1, versículo 8. Atos 1, 8. Vou ler aqui a partir do versículo 7. Diz assim: Ele lhes disse: Não vos importa saber os tempos ou as épocas que o Pai determinou pelo seu próprio poder. No entanto, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Aqui Jesus começa falando, né, que não nos importa saber o tempo. Né? Por que não nos importa? Né? Porque o nosso chamamento, né, quando nos convertemos, não é apenas para morarmos com Cristo nos céus. Né? Nós não nos convertemos, não podemos ter nos convertido apenas por medo de ir para o inferno, ou apenas por medo do que a eternidade nos propõe. Se pensarmos dessa forma, somos os mais miseráveis dos homens. Não é para isso que fomos chamados, não é para isso que nos convertemos, não é apenas para isso que Jesus morreu naquela cruz lá no Calvário. Então ele começa falando: não nos importa saber os tempos. Se soubéssemos o tempo, poderíamos cair no engano de buscar a santidade apenas ali um dia antes do mundo acabar e está tudo certo, né? Vou para o céu, estou santo. Né? Mas não nos importa saber o tempo, porque o ir para o céu é uma consequência da nossa caminhada cristã, ela não é o foco da nossa caminhada cristã. O texto segue, né? No entanto, ou seja, é por isso que não importa saber o tempo, porque receberemos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo. Então aqui começa parte da capacitação. Receberemos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo. Mas para que precisamos do Espírito Santo? Apenas para ser o Consolador, como Jesus disse, né, lá quando ele partiu ao Pai? Né? Não é apenas isso, porque se fosse apenas para o Espírito Santo nos consolar, né, as próprias palavras de Cristo que estão aqui escritas na Bíblia, né, o próprio falar de Deus para nós já seria suficiente para isso. Mas o Espírito Santo, ele veio também para nos dar poder.
e poder para sermos testemunhas de Jesus, a respeito da vida de Jesus. Se eu sou testemunha de Cristo, então eu devo falar para as pessoas aquilo que eu vejo, né? Não apenas para os incrédulos, não apenas para os ímpios, mas também para os meus irmãos. Vou testemunhar aos meus irmãos aquilo que Deus tem feito em minha vida, aquilo que Deus tem me abençoado, aquilo que Deus tem já cumprido, né, e transformado em minha vida. Então, o Espírito Santo, né, ele vem para nos capacitar, ele vem para poder sermos levados a esse chamamento de sermos testemunhas de Cristo Jesus aqui nessa terra. Queria ler com vocês também Mateus 28, do 18 ao 20. Textos de nossa catequese, mas gostaria de ler com vocês. Mateus 28, do 18 ao 20. Mateus 28, 18 ao 20. Diz assim lá: Chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: Foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e certamente estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aqui a gente tem uma ordem de Jesus para nossas vidas, né? Duas ordens, na verdade, né? Primeiro temos o ide, né? Portanto, o ide e fazei discípulos, né? Ou seja, a nossa conversão não pode ser apenas para nossas vidas, né? Isso é egoísmo de nossa parte, né? Quando eu me converto e tenho em meu coração de que eu não preciso fazer discípulos, preciso cuidar apenas de mim mesmo, eu não estou passando nada de que eu egoísta. Eu quero o bom tesouro, eu quero a salvação apenas para mim, né? Não estou tendo a compaixão que Cristo tinha, né? A compaixão, o amor que Cristo teve quando se entregou ali naquela cruz por nós. E além do ide, né, tem outra parte também, né? E ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. Então aqui, Jesus, ele amarra bem o nosso trabalho, né? O nosso trabalho, ele não é apenas o ir e fazer discípulos, mas é também cuidar dessas vidas que se converteram. O nosso chamado de vida cristã não é um chamado para uma vida mesquinha, a uma vida que eu me preocupo apenas comigo mesmo. O chamado da vida cristã é para cuidar de outras vidas. É para isso que Deus nos chamou. É para isso que nós nos batizamos, é para isso que nós nos convertemos. É por isso que passamos pela porta estreita, é por isso que continuamos no caminho apertado, e é por isso que precisamos tomar cada dia a nossa cruz. Então, a capacitação de Cristo é para isso, fomos chamados para isso. O batismo é para isso, ir e fazer discípulos, e também ensinar a guardar todas as coisas, né? E aí eu pergunto, né? Quanto tempo de caminhada cristã temos? Quantos discípulos fizemos nesse tempo? Melhor, né? Quantas sementes foram semeadas, né? Já sou um discipulador? Por que não sou? O que me impede? Estou cuidando apenas de mim mesmo? Ou estou aqui para cumprir o propósito pelo qual eu fui chamado? São coisas que nós precisamos meditar, precisamos pensar, entender qual está sendo a nossa caminhada, qual está sendo o nosso prosseguir aqui nessa terra como discípulos de Cristo. Se estamos de fato seguindo e fazendo tudo aquilo que Ele nos ordenou,
Ou se estamos apenas seguindo e fazendo aquilo que nos convém. Termos uma vida cristã onde cuidamos apenas de nós mesmos é muito fácil, mas não é para isso que fomos chamados. Queria ler com vocês também em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Segunda Coríntios 5:17. Diz assim lá: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Então aqui, somos novas criaturas, correto? Tudo que era velho se passou e fez novo, né? Seria muito legal se acabasse no 17, né? Tudo que era mal passou, se fez novo, somos novas criaturas. Mas continua o texto, né? Somos novas criaturas para que possamos exercer esse ministério de reconciliação que nos foi concedido a partir de Jesus Cristo, ali naquela cruz, quando se entregou por nós e por toda essa raça humana. E o texto segue, né? Versículo 20. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos da parte de Cristo que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele fez o pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Precisamos exercer esse ministério de reconciliação. Se olharmos para a vida de Jesus na Bíblia, em nenhum momento ele se preocupou apenas consigo mesmo. Desde a decisão em deixar toda a sua divindade, se transformar em uma de suas criaturas, para poder salvar uma raça imunda, que ele poderia simplesmente criar uma nova, ele tem poder para isso. Mas ainda assim ele deixou toda essa divindade, se entregou por nós, nos amou em primeiro lugar. Mesmo nós não o amando, mas ainda assim, ele nos amou e nos escolheu para sermos filhos de Deus, por adoção através do seu sangue. Romanos 8:14 também fala um pouco sobre isso. Vou ler a partir do 13, tá? Romanos 8:13. Diz assim lá: pois se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois não recebemos o espírito da escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o Espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se nós somos filhos, logo somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Texto muito bonito, né? E geralmente nos atentamos à parte final, né? E com Ele sejamos glorificados, né?
Pô, glória de Deus, né? Jesus exaltado sobremaneira, subiu aos céus, sentado à destra do Pai. Mas esquecemos da frasezinha anterior, né? Se é certo, ou seja, se é certo, é uma certeza que com Ele padecemos. Para ter essa glória, primeiro padecemos juntamente com Cristo. E esse padecer com Cristo, né, foi a entrega de Cristo aqui nessa terra para poder nos deixar, né, essa obra que Ele fez para poder nos salvar, né? E devemos também, né, ter esse alvo, né, ter foco nesse chamamento, né? O nosso chamamento é para fazer discípulos e ensinar a guardar tudo aquilo que Deus, Jesus, nos tem ordenado. Não é apenas para cuidarmos da nossa própria salvação. Não é para isso que Deus nos chamou. E quando perdemos o foco desse chamado, nós começamos a enfraquecer e abandonar algumas coisas que são vitais para a nossa vida cristã. Como, por exemplo, oração, leitura da palavra e jejum. A nossa fé se enfraquece e acabamos gerando espaço para que a nossa carne se fortaleça. E com isso, fica mais difícil vencer as tentações e manter uma vida de santidade. Quando estamos com foco nesse chamado de fazer discípulos, de cuidar de vidas, nós obrigatoriamente precisamos estar fortes, precisamos estar prontos, precisamos estar preparados para aquilo que Deus quer nos usar, né? E quando deixamos isso de lado, ficamos apenas com a nossa salvação. Hoje eu não li a Bíblia, tudo bem, amanhã eu leio. Amanhã eu não li, não, tranquilo, depois de amanhã eu leio. Não jejuei essa semana, não, semana que vem eu jejuo, não tem problema, né? E com isso, começamos a nos enfraquecer e a nossa carne começa a ganhar espaço. E a nossa carne se fortalecendo, porque o nosso espírito está fraco, aí sim fica difícil mantermos uma vida de santidade e vencer as tentações do diabo. Não é à toa que nós vemos muitos solteiros que se batizam, vem naquele gás, aquele ânimo e tal, e de repente vai se esfriando, até desistir da caminhada com Cristo. Queria ler com vocês 1 Pedro, capítulo 5. Pedro 5, versículo 8 e 9. Diz assim lá: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resiste-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Algumas traduções, né, fala: os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos no mundo. Ou seja, existe sofrimento na caminhada cristã. A caminhada cristã, ela não é apenas um mar de rosas, aonde não tem espinhos, aonde não tem momentos difíceis, onde não tem desertos. Não, muito pelo contrário. A vida cristã, né, como o Daniel falou ontem, né, nós nos convertemos e nós nos tornamos inimigos do mundo, né? O mundo nos odeia, né? E a partir daí começa, né, essa batalha entre nós e o diabo. E dependendo de onde estiver o nosso foco, de onde estiver o nosso chamado, de onde estiver as nossas vidas, o nosso fortalecimento espiritual, é isso que vai ditar se vamos ser daqueles que retrocedem ou daqueles que prosseguem ao alvo, que é Cristo Jesus. E com a nossa fé enfraquecida, o diabo começa a criar sofismas em nossas vidas, para nos manter afastados da comunhão com Deus.
Porque quando nos batizamos, o diabo perde poder sobre as nossas vidas, né? Ele não consegue mais nos atingir, ele não consegue mais nos tocar, porque somos revestidos, né, de Cristo Jesus, somos revestidos, cheios do Espírito Santo, e as nossas vidas, ela é blindada contra o diabo, contra Satanás, né? E a única forma que ele tem de nos atingir é nos provocar medo, é nos gerar medos, nos gerar enganos em nossos corações que nos levem a nos acharmos enfraquecidos, né? Porque com a nossa fé abalada e ele jogando esses sofismas, hora ou outra a gente vai acabar acreditando no que ele fala e vamos falar, sou fraco mesmo, não dou conta. E aí a tentação vem, você está se achando fraco, o diabo continua colocando no teu coração que você é fraco. Você não está com comunhão diária com Deus, não está orando, não está lendo a palavra, não está jejuando, não manifesta os dons do Espírito. E com isso, nos tornamos presas fáceis para serem tragadas pelo diabo e pelo pecado. E queria ler com vocês em Jeremias, capítulo 1. Jeremias está na Bíblia também, então não se preocupem não. Jeremias 1, do versículo 4 ao 9. Diz assim: a mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre da sua mãe, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança. Porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Se olharmos para o versículo 1, né, fala que Jeremias era um dos sacerdotes que estavam ali na terra de Benjamim, né? E se um sacerdote, né, sentiu medo, se sentiu incapaz de cumprir aquilo que Deus ordenou, né? Imagine nós, né, que estamos aqui no começo da caminhada cristã, né, caminhando, nos fortalecendo, buscando, né? E no versículo 6, né, diz, né, Senhor Deus, não sei falar, não passo de uma criança. Quantas vezes, né, nós temos esse pensamento, né? Deus nos manda falar de Jesus para um colega na escola, para um colega na faculdade, um colega de trabalho, e nos amedrontamos diante disso, né? E falamos: Senhor, mas não passo de uma criança, né? E o texto segue, né? No versículo 9 diz que o Senhor estendeu a sua mão, tocou-me na boca e me disse: agora pus as minhas palavras na tua boca. Quando Jesus nos ordena algo, quando Deus nos manda fazer algo, Ele não quer que seja as nossas forças, Ele não quer que seja o nosso bem entender, o nosso bom falar. Ele quer que estejamos apenas disponíveis e prontos para serem usados por Ele. Quem fala não somos nós, mas é Deus usando as nossas bocas para falar. E devemos ter isso claro.
pois assim conseguimos vencer parte dos sofismas que Satanás nos coloca, falando que somos impotentes, que não somos capazes. E quando nos achamos pequenos e fracos, é o momento que mais precisamos confiar no poder de Deus sobre as nossas vidas, confiar no seu direcionamento, né? Nós não podemos definir para onde vamos, né? Para onde Deus nos mandar, nós vamos. A vida cristã é isso, né? Quando nos batizamos, lá no preço, na porta, renunciar a tudo quanto tem, a vida. Renunciar à vida, gente, é renunciar à vida mesmo. A sua vida não te pertence mais. Suas vontades não te pertencem mais, o teu corpo não te pertence mais, as suas pretensões salariais não te pertencem mais, a tua carreira profissional não te pertence mais, que faculdade você vai fazer, nada disso nos pertence. Isso pertence a Cristo, entregamos as nossas vidas a Ele. E precisamos ter esse direcionamento, né, bem claro em nossas vidas, né? Estarmos sempre claros a saber aonde Deus quer nos enviar, aonde o Senhor quer nos enviar, para onde vamos, para onde iremos, né? É Deus quem nos direciona a isso. E é Deus que vai à frente, né? Ele que prepara o caminho, Ele que nos mantém protegido, basta apenas que confiemos nele, né? Colocando os nossos corações, as nossas forças em Cristo, a caminhada fica mais suave, né? Costumo falar que a caminhada cristã é muito fácil, né? Porque eu não preciso me preocupar com nada. Não preciso me preocupar com o que eu vou comer amanhã, eu não preciso me preocupar com o que eu vou vestir. Se amanhã eu vou estar empregado, se eu vou estar desempregado, eu não preciso me preocupar com isso. Eu preciso me preocupar com qual é a vontade de Deus para a minha vida. Estar disponível para que Ele cumpra isso em mim. Ainda em Jeremias 1, do versículo 17 ao 19, diz assim: cinge os teus lombos, levanta-te e dize-lhes tudo o que eu te mandar. Não te espantes diante deles, ou eu farei com que temas na sua presença. Eu te pus hoje por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muros de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra seus sacerdotes, contra os príncipes e contra o povo da terra. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. Pois eu sou consigo, diz o Senhor, para te livrar. Então Deus nos fortalece, Deus nos edifica como coluna de ferro, como muro de bronze. Deus nos fortalece ao ponto de que ninguém tem a força para nos derrubar. Ninguém prevalece contra aqueles que são usados e escolhidos por Deus. Não podemos nos amedrontar diante das situações, precisamos manter nossa fé em Cristo. Pois é Cristo quem nos fortalece, é Cristo quem prepara o caminho, é Cristo quem nos direciona, que vai à frente, que põe as palavras em nossas bocas para serem ditas. Precisamos apenas estar disponíveis para que Ele possa nos usar e nos direcionar em todas as coisas. Queria ler com vocês 2 Coríntios 3, do versículo 5 ao 6. Segunda Coríntios 3, do 5 ao 6. Diz assim lá: não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa como se partisse de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos fez também capazes de ser ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Não importa o nosso saber, não importa o nosso muito entender, mas sim aquilo que Deus quer falar através de nós.
mas sim o quanto que estamos disponíveis para que Deus use as nossas vidas. É isso que importa. Deus não espera que sejamos os capazes, os mais capacitados, os mais escolhidos, os mais preparados, mas Ele quer apenas que nós estejamos prontos e disponíveis, porque a capacidade vem de Deus. Um exemplo disso somos nós, eu, os meninos. Não somos os mais capacitados, de forma alguma, mas quem nos dá a capacidade é Cristo. É Cristo quem nos dá essa capacidade. Precisamos apenas estar disponíveis para que Deus possa nos usar. E a caminhada ela não é fácil, né? Nós nos cansamos, mas a nossa força ela precisa vir do Senhor, né? E Deus sabe que nós nos cansamos, mas Ele quer que nós confiemos e esperemos nele. Quero ler com vocês Mateus 11, versículo 28. Mateus 11, 28. Diz assim lá: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Pois o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Deus sabia que nós iríamos cansar. Jesus sabia disso. Não é à toa que Ele deixa: vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados. E é interessante esse texto, né? Porque nós também vemos que existe uma escassez de mão de obra na vida cristã, na caminhada cristã, na igreja, existe uma escassez de mão de obra. Não é apenas os cansados que devem ir até Cristo, mas também os sobrecarregados. Ou seja, se tem sobrecarregados, quer dizer que alguns trabalham muito e outros trabalham pouco ou não trabalham. E precisamos nos atentar para não ser encontrado nesses que trabalham pouco ou que não trabalham, que sobrecarregam os outros. Devemos partilhar as nossas cargas, devemos todos ajudar mutuamente, amar uns aos outros e cumprir com o nosso chamado, né? Ir e fazer discípulo e ensinar a guardar todas as coisas, né? O texto não fala aprender a guardar, fala ensinar, né? Ou seja, é algo que eu tenho que ir fazer, não é receber. Queria ler também Isaías 40. Isaías 40, versículo 28. Isaías 40, 28. Diz assim lá: Não sabes, não ouvistes? O Senhor é o eterno Deus, o Criador dos fins da terra. Ele não se cansa, nem fica exausto, e não há quem esquadrinhe o seu entendimento. Dá força ao cansado e multiplica a força ao que não tem nenhum vigor. Até os jovens se cansam e se fadigam, eles tropeçam e caem. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Devemos ter esse entendimento. Devemos ter esse entendimento, essa certeza, que não seja apenas uma música cantada, uma música dançada, mas que isso seja vivo em nossos corações,
que isso seja verdade para nós. No versículo 39 diz: até os jovens se cansam e se fadigam, eles tropeçam e caem. Mas segue. Mas os que esperam no Senhor, esses renovarão a sua força. Esses renovarão a sua força. Não é a nossa juventude, não é a nossa força de jovem que nos leva a isso, né? Às vezes eu vejo alguns mais velhos, né? Alguns testemunhos, não testemunhos, falando, né? A minha idade já passou, né? A minha idade de trabalhar para Cristo já passou. Isso é coisa de jovem, isso é coisa de pessoas com menos idade, com mais vigor físico. Mas não é isso que a palavra nos diz. A palavra nos diz que os jovens também cansam e também se fadigam, né? Não existe diferença de idade no reino de Deus. A única diferença é quem espera no Senhor e quem está disponível, pronto, para poder cumprir o chamado de ir fazer discípulo e ensinar a guardar todas as coisas que Ele nos tem ordenado. E aqui em Isaías, né, em Mateus, fica claro que ninguém pode ir contra aqueles que são de Deus. Nossos inimigos, eles não lutam contra nós, mas eles lutam contra o próprio Deus. Passamos por batalhas espirituais, passamos, normal, passamos por deserto, passamos por provações, passamos por momentos tensos, passamos a ponto de querer desistir, sim, passamos. A Bíblia nos diz isso. Jesus, por exemplo, após ser batizado, foi levado ao deserto pelo Espírito Santo. Não foi Jesus que decidiu ir ao Espírito Santo, não foi Jesus que decidiu ir ao deserto, não foi o diabo que levou Jesus ao deserto, não, o Espírito Santo levou Jesus ao deserto, para passar 40 dias e 40 noites lá. Então, os desertos fazem parte de nossas vidas. Os desertos, as provações, as tentações, fazem parte de nossa vida cristã. E para quê? Né? Para melhorarmos, para sermos aprovados diante de Cristo. Ainda em Isaías, queria ler o capítulo 41, os versículos 10 ao 13. Isaías 41, do 10 ao 13. Diz assim lá: não temas, pois eu sou contigo. Não te assombres, pois eu sou teu Deus. Eu te fortalecerei e te ajudarei. Eu te sustentarei com a destra da minha justiça. Certamente envergonhados e confundidos serão todos os que enraivecem contra ti. Os que contendem contigo se tornarão em nada e perecerão. Ainda que busque os teus inimigos, não os acharás. Os que Deus pelejam contigo se tornarão em nada, e coisas de nenhum valor os que guerreiam contra ti. Pois eu sou o Senhor, o teu Deus, que te toma pela tua mão direita e te diz: não temas, eu te ajudarei. Versículo 12, né, diz: ainda que busque os teus inimigos, não os achará. Os que pelejam contigo se tornarão em nada, e coisa de nenhum valor os que guerreiam contra ti. Precisamos ter isso claro em nossos corações, amados. Não existe nenhuma tentação, não existe nenhuma provação, não existe nada que possa nos abalar, não existe nada que possa nos tirar do caminho de Cristo. Por mais penosa que o deserto seja, por mais penoso que o caminho seja, mas nós não podemos desistir de Cristo, porque é Ele quem nos fortalece, é Ele que nos leva pela mão, que nos segura pela mão direita. Precisamos ter isso claro em nossos corações, né? E algumas vezes passamos por desertos, né? E pensa num deserto longo, mas quem dita a duração do deserto somos nós mesmos. Quem dita o tempo de provação
somos nós mesmos. A Bíblia diz que as provações são para sermos aprovados. Enquanto não formos aprovados, vamos continuar no deserto, lutando, batalhando. Só que aí é uma luta que geralmente a gente faz com as nossas próprias forças. Nos esquecemos de Cristo nesses momentos. Quando nos lembramos, buscamos a Ele, tudo fica mais suave, o deserto passa rápido, né? Porque Ele direciona todas as coisas. Já finalizando, vocês conhecem a história de Jó, né? O homem escolhido por Deus na terra, que foi exemplo para todos da humanidade, né? E eu gostaria de ler o final da história de Jó, Jó 42. Gostaria de ler Jó 42, do 10 ao 17. Jó 42, do 10 ao 17. Diz assim lá: Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. Deu o Senhor a Jó o dobro de tudo o que antes possuíra. Vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos os que antes o conheceram, e comeram com ele em sua casa. E se condoeram dele, e se consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. Assim, abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro. Jó veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira Gêmima, o da outra Quesia e o da terceira Querem Apuque. Em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas quanto a filha de Jó. E o seu pai lhes deu herança entre os seus irmãos. Depois disso, viveu Jó 140 anos. Viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó velho e farto de dias. Algumas vezes queremos só essa parte final da história de Jó, né? Que Deus nos abençoe, nos dê aquilo que pedimos, que Deus nos dê riquezas, nos dê uma boa família, mas nos esquecemos de toda a história de Jó, né? De tudo que ele passou. E o interessante da história de Jó é que algumas vezes, né, nós nos achamos espirituais demais para passar por tentações. Não, eu estou muito forte espiritualmente, não vou passar por tentação. Se eu passar, meu Deus, o que está acontecendo? Né? E quando olhamos para a vida de Jó, ele passou por tudo isso porque o diabo chega a Deus e fala, né, Deus, lá na terra não tem nenhum que te adore de todo o coração, que te sirva de todo o coração. E o próprio Deus fala, não, lá tem sim. Lá tem um servo chamado Jó. Você pode tocar em tudo que ele tem, você pode tocar no corpo dele, doenças, apenas não tire a vida dele. E assim o diabo vai e faz, e em momento algum Jó desiste. Em momento algum, Jó murmura contra Deus, Jó não reclama, mas ele continua sendo um servo fiel a Deus, independente da situação, independente do momento em que ele está passando. E no final, vem a recompensa. Jó recebeu a recompensa nessa terra, mas pode ser que a nossa recompensa esteja apenas guardada para recebermos nos céus, né? E precisamos ter esse coração de Jó, né? Precisamos ter esse coração de Jó, de passar por tudo, de não reclamarmos, de não acharmos que estamos sendo castigados por Deus, mas sim de que Deus
nos dá as provações, as tentações, para sermos aprovados por Cristo. Para finalizar, gostaria de ler com vocês Daniel, capítulo 3. Essa é a história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Creio que todos conhecem. Daniel até tratou dela no último retiro. E eu queria ler a partir do versículo 28. Daniel 3, 28. Diz assim lá: Então Nabucodonosor disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão o seu Deus. Até que ponto estamos dispostos a não desistirmos de Deus? Atualmente não passamos perseguição por ameaças físicas, mas passamos perseguição na internet, nas redes sociais, passamos por perseguição nas escolas, nas faculdades, nos trabalhos. Até que ponto estamos dispostos a nos manter firme e não nos curvarmos a outros deuses? A nossa fé está realmente fortalecida? A nossa fé está de fato fortificada na rocha? Ou somos daqueles que, por medo, ou por uma oportunidade um pouco melhor aos olhos humanos, né, desistimos de Deus? Somos daquele que, por um desentendimento com o irmão, desistimos de toda a caminhada cristã, desistimos de tudo aquilo que Deus já fez em nossas vidas? Até que ponto nossas vidas estão pautadas, estão fortificadas na rocha que é Cristo? O texto segue: Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, pois não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego a providência de Babilônia. A prosperidade para eles veio, mas teve um preço. Nesse capítulo diz que a fornalha foi esquentada 7 vezes mais do que o normal. Que os guardas que foram jogar os 3 dentro da fornalha morreram, apenas ao se aproximar e colocar eles lá dentro. Mas que Sadraque, Mesaque e Abednego, mesmo presos, amarrados, andavam tranquilamente por dentro da fornalha. E Nabucodonosor olha e vê um quarto homem, que ele fala que esse quarto homem tinha a aparência do Filho de Deus. Não tem para onde vamos, por onde passamos, por mais difícil que seja, não tem um momento, não tem um local
em que Jesus não está ao nosso lado, nos protegendo, enxugando o nosso choro, secando nossas lágrimas. Ele apenas quer que nós entreguemos as nossas vidas a Ele. Deus apenas quer que nós estejamos dispostos e disponíveis para cumprir aquilo que está escrito lá em Mateus 28. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E é isso que ele diz, né? E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não podemos nos achar enfraquecidos. Se nos achamos enfraquecidos, é porque não estamos crendo na Bíblia. É porque a Bíblia para nós é apenas um papel, é apenas mais um livro escrito por homens. Quando cremos na Bíblia, e quando vemos que isso é a palavra de Deus para as nossas vidas, esses textos precisam nos trazer vida. É o Espírito que vivifica. Não é o nosso ler, é o Espírito. O Espírito nos vivifica. Precisamos crer nessas palavras, amados. Precisamos ter em nossos corações o nosso chamamento. Não podemos sair dele. Quando saímos, nos enfraquecemos. Creio que, não se todos, mas quase todos, devem ter exemplos de algum amigo que se converteu, congregou por um tempo e saiu do meio cristão. E até que ponto nós que aqui estamos disponíveis a não desistirmos de Cristo? Até que ponto? Até que ponto eu creio que de fato Deus existe? Até que ponto eu creio que de fato a Bíblia é inspirada por Deus? Até que ponto eu creio que Jesus é Filho de Deus e veio como homem, deixou sua divindade, morreu por nós na cruz? Até que ponto? Se cremos nisso, não há possibilidade de nos desviarmos da caminhada cristã. Não há. Se nos desviamos, se nos enfraquecemos, ou somos burros, ou alguma certeza aí não há. Se cremos em tudo isso, não tem por que nos desviarmos. Não tem porquê. Para finalizar, eu gostaria de deixar 3 conselhos para vocês. Aos que estão anotando, primeiro é: confiem em Deus. Confiem em Deus. O segundo, não desistam da caminhada. Não desistam da caminhada. E o terceiro conselho: mantenham a sua comunhão diária com Deus. Se nos atentarmos apenas a esses 3 pontos, a nossa vida cristã ela se simplifica ao extremo, porque estamos sempre cheios de Cristo, estamos sempre confiando em Deus e perseverando a cada dia, tomando a nossa cruz a cada dia e seguindo em direção ao alvo, que é Cristo Jesus. Amém? Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Vamos orar um pouquinho sobre essas coisas. Aproveitar esse momento para refletirmos sobre como está a nossa vida com Cristo, sobre como está o nosso chamamento, até que ponto estamos focados nisso, né? Até que ponto estamos focados naquilo que fomos chamados, né? Então,
Baixa sua cabeça um pouquinho, vamos orar a Cristo. Senhor, nós te agradecemos, pois até aqui o Senhor tem nos sustentado, porque até aqui o Senhor tem nos mantido de pé, o Senhor tem cuidado da vida de cada um que aqui está. Te peço, Pai, que o Senhor venha estar colocando essa palavra na boa terra do coração de cada um que está aqui. Que o Senhor possa estar fazendo com que o entendimento de cada um seja aberto para poder cumprir aquilo pelo qual fomos chamados, Pai. Livra esses solteiros que aqui estão de enfraquecerem, de desistirem da fé, da caminhada cristã, mas que nós venhamos ter, Pai, sempre em nossos corações a certeza, a fé que Jó tinha, que Sadraque, Mesaque e Abednego também tinham, que mesmo com a morte iminente, mesmo sendo jogado na fornalha, perdendo tudo o que tinha, todos os bens, perdendo a família, os filhos, mas ainda assim se manteve como servo fiel a Ti. Te peço que o Senhor venha estar transformando essa geração, que o Senhor, Pai, venha estar revelando a cada um dos que aqui estão a necessidade de trabalhar com Cristo, que o Senhor venha revelar o tamanho da seara para esses ceifadores, que esses solteiros, que essa geração venha ser uma geração fervorosa, marcada com a marca do Cordeiro, com a marca daquele que coloca toda a sua força, todo o seu vigor em cumprir a obra de Cristo aqui nessa terra. Pois é para isso que existimos, é para isso que fomos criados, e é por isso que o Senhor se entregou ali naquela cruz por nossas vidas e pela vida de toda a humanidade. Continue nos abençoando nesses dias, continue nos enchendo com Teu Espírito, fazendo transbordar a vida de cada um dos que aqui estão, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, te peço. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Bênção, né? Muito bom. Deus continua falando aos nossos corações. Mais notícias boas? Vocês querem? Aí sim, hein?